Muito obrigado, irmão Diamantino. Obrigado, irmão Fernando. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que a última vez que eu estive aqui foi em 2007? 2008. Então, tem 9 anos. 9 anos. Quem estava naquela programação especial? Deixa eu ver. Oh, além dele, mais alguém foi batizado naquela ocasião aqui? Naquela semana? Não está aqui, né? Ah, está ali, está ali. Exatamente. Ele é o filho. Ele é meu filho na fé. E esse aqui também. Estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu estou aqui na Inglaterra já estudando inglês esses dias. Foram 2 meses assim, ainda estou estudando, para ver se desenferruja um pouco, né? E como os estudos são muito intensos, é o dia inteiro lá no Newbold College. E aí a gente procurou se concentrar nos estudos, porque senão a gente não avança, né? Mas chega uma hora que você quer ouvir um pouco mais de português e falar, né? Porque até chega uma hora que começa a sair fumaça da cabeça, né? De tanto inglês. Então, aos sábados, eu tenho assim ido um sábado em cada igreja brasileira. E só que tem mais igrejas brasileiras do que sábado no meu período. Então, hoje, para poder estar nas 2 últimas que faltavam, nós tivemos que fazer esse arranjo de vir aqui mais cedo. Eu agradeço vocês por terem vindo mais cedo. E a irmã me disse que vocês começam geralmente às 10 horas, 9 horas um culto de oração, né? E logo depois a escola sabatina e depois o culto. Então hoje vocês vieram 1 hora mais cedo, mas eu também saí 7 da manhã do Newbold. 7 e pouquinho, né? Então faz parte, acho que uma vez assim não vai prejudicar ninguém. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Deixa eu dar algumas informações sobre algumas mudanças daquela última vez que eu estive aqui até agora. Na última vez que eu estive aqui, em 2008, né? Eu trabalhava na União Central Brasileira, que era o estado de São Paulo. Em 2009, um ano depois que eu estive aqui, eu fui chamado para ser evangelista da Divisão Sul-Americana. Não sei quantos de vocês sabem como é que funciona isso, mas a Divisão Sul-Americana administra 8 países na América do Sul. Então hoje o nosso trabalho é do Equador para o Brasil. Vamos lá, são 8 países. Equador, Chile, Peru, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Brasil. Então esse agora é o meu território, desde 2009 para cá. E desses 8 países, só o Brasil fala português. Os outros 7 falam espanhol. Então, eu tive que, nesses últimos anos, aprender espanhol. E agora, tem que aprender inglês. Mas, no Brasil, hoje, nós temos o programa Arena. Quem conhece o Arena? Arena do Futuro. Vamos ver quem conhece mesmo. Quem conhece? O que significa isso aqui, ó? É isso mesmo. Então, nós temos o Arena em português. E eu tenho um programa também em espanhol, na TV Novo Tempo. Na Nuevo Tiempo. Chama Decifrando el Futuro. É o mesmo Arena, só que com outro nome, né? Porque Arena em espanhol significa areia. Então a gente mudou o nome, Decifrando el Futuro. Tem hispanos? ¿Há hispano por acá? Oh, que bueno. ¿De qué país eres? Ecuador y Colombia. Colombia no pertenece a nosotros, Ecuador sí pertenece a nosotros. Es una pena. Me encanta Colômbia, pero todavía creo que pertenece a la Interamericana, me parece, e a la Divisão Interamericana. Então, sim. Oh, que maravilha! Então aqui é uma igreja cosmopolita. Que maravilha! Não é só de uma nação, né? Então aqui nós temos hispanos, nós temos aqui angolanos. Vamos ver angolanos?
angolanos. São Tomé e Príncipe. Opa, excelente. Brasileiros? Ok, eu esqueci de alguma nação? Portugueses. Portugueses. O ano passado eu fiz uma caravana em Portugal. Fiquei 10 dias em Portugal fazendo caravana. Faltou alguma nação aqui? Acha que falamos todos? Cabo Verde? Cabo Verde tem aqui? Aí, Cabo Verde. Ok. O ano que vem eu vou estar em São Tomé. São Tomé e Príncipe. Finalmente. Porque faz tempo que nós estamos tentando ir a São Tomé. Agora o presidente da União, da associação lá, é um brasileiro. Bom, também antes era, mas agora está o pastor Fernando. Aí, esse ano, nós tivemos uma reunião e estamos acertando uma data, o ano que vem, para eu ir lá. Vai ser uma alegria estar lá. Ainda não tem a data, mas deve ser no segundo semestre. Mais ou menos assim, agosto, por aí. Deve ser. Mas vocês vão ficar sabendo, porque a gente vai colocar nas redes sociais. Vocês acompanham, né? Os nossos Facebook? Acompanha? Ok. Bom, eu estou falando isso aqui para a gente contextualizar desde a última vez, né? Que a gente teve aqui até agora. Foi boa essa informação que você me deu. Obrigado, hein? Bem, outra informação. O ano passado, na América do Sul, nesse território que eu falei, do Equador para o Brasil, sabe quantas pessoas se tornaram adventistas no nosso território da América do Sul? 250 mil pessoas entraram para a igreja, foram batizadas. É um número espetacular, né? Louvado seja Deus. Bem, irmãos, eu queria saber o seguinte: quantos aqui, todos aqui são membros da igreja adventista? Vamos ver, quantos são membros batizados na igreja adventista? Uau, amém? Oi. Tem alguém que não é membro da igreja adventista aqui conosco, que é nosso convidado? Deixa eu ver mais, ali atrás. Posso, levanta a mão outra vez. Posso saber os seus nomes? Posso? Qual o seu nome? Albertina. Tudo bem, Albertina? Seja bem-vinda. É a primeira vez aqui ou você já esteve antes? Já é da família. Um prazer conhecê-la, Albertina. O seu nome? Andréia. Andréia com I ou Andréa? Andréa. Detalhe importante. Né, Andréa? É isso aí. Prazer, Andréa. Você já frequenta aqui ou a primeira vez? Já frequenta. Ótimo. Tem uma outra pessoa lá atrás? Sim. Wanda. Com V ou com W? Com V. Tudo bem, Wanda? Você já frequenta aqui ou a primeira vez? Primeira vez? Uau, uma saudação para a Wanda. É de férias? Você mora onde? Portugal. Mas a primeira vez a gente sempre tem que ser especial, né? Para você, quando voltar, não esquecer mais daqui. Quem mais tem uma outra? Você. Alex. Alex, você mora aqui ou é de fora? Mora aqui. É a primeira vez sua aqui na igreja? Já é de casa aqui também. Seja bem-vindo, viu? Mais uma vez. Eu esqueci de alguém? Faltou alguém? Para eu apresentar? Ok, todos já... Faltou alguém lá atrás? Opa, aqui tem a câmera que eu não estou vendo. O seu nome? Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Você mora aqui na região? Mas... Há um mês. E a primeira vez aqui na igreja ou você já frequenta? Primeira vez. Uma saudação para ele. Seja bem-vindo. Obrigado. Ótimo. A igreja, você sabe, não é só a pregação, é também a integração, né? É a amizade. Nós somos uma família, né, gente? Perante Deus não tem uma pessoa melhor do que a outra. Nós somos todos iguais. E Deus tem um plano para cada um de nós. Muito bem, vamos ao tema de hoje. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Zacarias. A irmã já leu o verso 4, mas nós vamos ler agora a partir do verso 1. Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1.
Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Repetindo, Zacarias 3, de 1 a 4. Para ajudar aqueles que não têm muita experiência ainda com a Bíblia, Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Então, se você não estiver encontrando, você lembra que é o penúltimo livro do Velho Testamento. Depois de Zacarias vem Malaquias, aí termina o Velho Testamento, aí começa o Novo em Mateus. Zacarias 3, a partir do verso 1, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote, qual o nome dele? Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão esquerda ou à mão direita? A mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Verso 3. Ora, Josué estava trajado de vestes sujas e estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Até aqui. A mensagem dessa manhã vai abençoar a sua vida. E quando você sair daqui hoje, depois da escola sabatina, quando você voltar para casa, você vai voltar diferente. Pode escrever o que eu estou te falando. Vai voltar diferente. Porque esta mensagem é uma mensagem especial. E não só porque a mensagem é especial, mas porque Deus está no meio de nós. Isso que eu estou falando não é um jogo de palavras, isso é verdade. Jesus disse assim: quando 2 pessoas ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Não é no seu nome, né? Nem no meu. É no nome de Jesus. Então Deus prometeu que estaria no meio de nós. Não importa se o salão é um salão simples ou muito chique, isso não importa. Se estamos reunidos num salão ou embaixo de uma árvore, ou numa casa, ou numa praça, isso não é o mais importante. O mais importante é quando as pessoas se reúnem para adorar a Deus e para estudar a sua palavra. Então Jesus disse: eu estarei no meio deles. Eu gostaria que você entendesse que a nossa vinda aqui hoje não é como ir ao supermercado, não é como ir ao trabalho, não é como fazer uma viagem. A nossa presença aqui hoje é uma presença para adorar a Deus e para receber dele as orientações para uma caminhada cristã segura e vitoriosa. Por isso eu escolhi Zacarias 3. E para a gente entender o capítulo 3 de Zacarias, a gente precisa entender um pouquinho sobre Zacarias, sobre o livro de Zacarias. Só para você ter uma ideia do que se trata esse assunto, do que está tratando esse assunto. É igual quando você vem morar em Londres. A gente que vem como turista, a gente não entende direito como funciona Londres. Mas vocês que moram aqui, vocês já entendem como funciona. A estrutura geográfica, a estrutura administrativa, por que tem uma rainha, por que tem o parlamento, quem é que manda? É a rainha ou é o parlamento? Como é que funciona isso? Qual é a agenda da rainha? Qual é a agenda do parlamento, do primeiro-ministro? Como é que funciona isso daqui? Por que o volante é do lado direito, não é do lado esquerdo? Como é que esse negócio surgiu, né? E tal. Então, quem vem como visita não entende direito. Mas quem mora aqui começa a entender melhor como é que funcionam as coisas. É igual à Bíblia. Quando você lê um texto, Zacarias 3, para você entender Zacarias 3, você tem que entender o livro de Zacarias. Para saber por que o capítulo 3 fala desse assunto. Então, o livro de Zacarias, ele foi escrito, dividido por blocos. E cada bloco é uma visão. Deus deu a Zacarias várias visões. E Zacarias foi relatando cada visão. O capítulo 3, por exemplo, trata da 4ª visão. Ok? Outra coisa importante. O livro de Zacarias é um livro profético. É um livro apocalíptico. É como se nós falássemos assim, vamos abrir a Bíblia no Apocalipse de Zacarias. Como a gente fala assim, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse de João,
que é o Apocalipse lá do final da Bíblia. Aqui poderíamos dizer, vamos abrir a Bíblia no Apocalipse de Zacarias, porque Zacarias é um livro apocalíptico, por se tratar de visões, revelações e profecias. Mas esse livro, diferentemente dos outros, ele também é um evangelho. Esse é o detalhe. Esse livro consegue ser um apocalipse e consegue ser um evangelho ao mesmo tempo. Então Zacarias é também um evangelho. Nós também poderíamos dizer assim, vamos abrir a Bíblia no evangelho de Zacarias. Estaria perfeito. Como o evangelho de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Ok? Então Zacarias é um livro que navega nas duas áreas, na área profética e na área evangélica. Um detalhe importante, o capítulo 3, que foi o que nós escolhemos, ele é um resumo do livro e é um resumo da Bíblia. Se a Bíblia não existisse, e existisse somente o capítulo 3 de Zacarias, seria suficiente para você entender o plano da salvação. O capítulo 3, ele resume, é como se fosse a sinopse, ok? O resumo da Bíblia. É interessantíssimo isso. O capítulo 3. Outra coisa importante, esse livro foi escrito entre os anos 520 a 470 a.C. Você lembra que antes de Cristo a contagem dos anos era decrescente. Por isso eu estou dizendo de 520 a 470. Se fosse nos dias de hoje, seria de 470 para 520. Porque depois de Cristo a contagem é crescente dos anos. Então se trata de um livro antigo, escrito, repito, entre os anos 520 a 470 a.C. Outra informação importante sobre o livro. O que significa o nome Zacarias? Antigamente, especialmente nos tempos bíblicos, os nomes eram dados de acordo com os significados. Hoje, os nomes têm significados, mas já não como antes. Hoje as pessoas inventam os nomes, né? Elas pegam um pedacinho do nome do pai, um pedacinho do nome da mãe, um pedacinho do nome do avô, da avó, e aí surge o nome que a gente cria, não é? Mas muitos nomes de hoje nem têm significado. Outros ainda têm, mas é um significado meio secular, não um significado religioso. Nos tempos bíblicos, os nomes tinham significados religiosos. Como, por exemplo, por que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Uau! Aí tem uma baita diferença. Jacó significava enganador, mentiroso, falso. Israel significa vencedor. Então, uma diferença. Nesse caso, Zacarias significa o Senhor lembra. Olha que interessante. Já imaginou se alguém perguntar assim, qual é o teu nome? Meu nome é o Senhor lembra. É um significado muito bonito. Bom, Zacarias significa o Senhor lembra. Isso quer dizer que o livro de Zacarias está dando uma mensagem para nós. Qual é a mensagem? Deus conhece você. Deus sabe o seu nome. Sabe onde você mora, sabe por que você está nesse país, sabe quais são as suas dores, quais são as suas tristezas, quais são os seus medos, quais são os seus desafios, o que é que te incomoda, o que é que te alegra. Deus conhece os seus sonhos, Deus sabe o que passa no seu casamento, o que passa com seus filhos, o que passa com a sua família distante. Deus conhece a sua saúde, Deus conhece os seus objetivos e desejos. Deus conhece você. Ele conhece você, Ele ama você e Ele lembra de você todos os dias. Zacarias é isso, o Senhor lembra. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, por onde andou ou deixou de andar, Deus conhece você, Ele lembra de você, Ele não esquece de você. Uma vez, uma pessoa disse assim para mim, pastor, eu acho que Deus esqueceu de mim. Acho que vocês já ouviram alguma coisa assim, ou talvez já sentiu isso. A pessoa dizia, eu oro, mas a impressão que eu tenho é que Deus não está ouvindo as minhas orações. Eu acho que muitos de nós já passamos por essa experiência. Eu oro e Deus não me responde, ou Deus está em silêncio, não fala nada. E como é que eu sei que Ele está me ouvindo e tal? Então muitas pessoas têm essa luta, e é normal do ser humano, viu? Se você tem essa luta, não é só sua não. Não pense que é só a sua. Essa é uma luta que quase todo mundo tem. Ok? Só que nem todo mundo fala. Mas a maioria tem essa luta no coração. Então Zacarias significa, o Senhor conhece você e Ele lembra de você. Ele não esquece de você. Mesmo naqueles momentos difíceis na madrugada, quando você está sozinha
ou sozinho no seu quarto, ou no seu carro, ou no seu trabalho, ou na estrada, mesmo naqueles momentos em que você derramou aquela lágrima, que ninguém sabe, ninguém imagina o que você está passando, só você sabe, eu queria dizer que nesse momento, Deus está com você. Sabe o que diz a Bíblia? Que Deus recolhe as lágrimas dos seus filhos no seu odre. Deus recolhe as lágrimas, é uma figura de expressão, né? Não quer dizer que Deus literalmente recolhe, mas está mostrando que Deus recolhe as lágrimas dos seus filhos e que Deus escreve no seu livro cada lágrima derramada e cada angústia sofrida e cada momento difícil que você enfrenta. Deus está acompanhando passo a passo. E se não fosse Deus estar com você, você não estaria aqui hoje, você não sobreviveria, você não estaria vivo. Então, se você está aqui mesmo a trancos e barrancos, é porque Deus está com você. Isso é o que significa Zacarias. O Senhor lembra. Amém? Mas o capítulo 3, ele abre um pouco mais o leque. Então, agora que a gente tem uma visão ampla do livro, voltemos para o capítulo 3. Zacarias 3. O versículo número 1 diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então vamos parar aqui um pouquinho. Eu queria que todo mundo entendesse, até as crianças e as pessoas que estão assistindo, não sei se está ao vivo ou se a pessoa vai ver depois essa mensagem, não importa. Eu queria que vocês agora pensassem comigo em alguns detalhes. O versículo 1 diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Bom, quem é que está falando isso? Zacarias. Zacarias está falando, Deus me mostrou. Deus me mostrou quem? Mostrou Josué. Mas como é que Deus mostrou? Deus deu a ele uma visão. Então ele teve uma visão, e nessa visão ele viu um homem chamado Josué. Qual era a profissão de Josué? Sumo sacerdote. Então tem que entender bem isso daqui para entender a sequência. Então Zacarias teve uma visão, era a quarta visão, ok? A quarta visão. Aí ele viu na visão o sumo sacerdote Josué. Olha que visão. E diz o versículo 1 que Josué, nessa visão, Josué estava numa cena de intercessão. O que é uma cena de intercessão? Para entender isso aqui tem que entender a doutrina do santuário. A doutrina bíblica do santuário. Se não entender a doutrina do santuário, dificilmente vai entender isso aqui. Você lembra que no Antigo Testamento havia um santuário. O que era um santuário? Era como se fosse uma igreja. Era uma igreja / escola. Porque o santuário era um lugar em que Deus ensinava para Israel o plano da salvação. Era a mensagem da cruz antes da cruz. Não sei se consigo me explicar. Está bem? Ou seja, o santuário era o plano da salvação no deserto. O santuário era uma tenda portátil, móvel. Eles montavam e desmontavam. Durante a caminhada de Israel no deserto, eles montaram e desmontaram o santuário 41 vezes. Imagina que interessante, você ter uma igreja móvel, aí você fala assim, hoje a igreja de Kingston Rise está aqui, agora amanhã nós vamos desmontar a igreja, vamos levar lá para o sul, agora vamos levar lá para o noroeste, lá para o sudeste, né? Era assim o santuário, eles montavam e desmontavam. E o santuário tinha 2 compartimentos, o santo e o santíssimo. Só que além dos 2 compartimentos tinha o pátio. Então era o pátio, o santo e o santíssimo. No santo entrava uma pessoa 2 vezes ao dia. Quem era essa pessoa? O sacerdote. No santo entrava o sacerdote. E no lugar santíssimo entrava quem? O sumo sacerdote. 1 vez por ano. Exatamente, 1 vez por ano. Então vamos analisar. No primeiro compartimento entrava o sacerdote 2 vezes ao dia. E no santíssimo entrava o sumo sacerdote 1 vez ao ano. Quando o sumo sacerdote entrava 1 vez ao ano no Santíssimo, esse dia era o dia da expiação. O que significa expiação? Significa perdão, significa reconciliação, significa graça, misericórdia, resgate. Basicamente perdão, para ficar mais simples. Então o dia da expiação era o dia do perdão. Por quê? Porque o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e ele levava uma vasilha com sangue de um animal que tinha sido sacrificado antes. Ele colocava esse sangue na vasilha, entrava no Santíssimo, e naquele momento Deus descia
no Santíssimo. Deus se manifestava no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo tinha um caixote, uma caixa, que era de madeira revestida de ouro, que se chama a Arca do quê? Da Aliança, ou Arca do Concerto, né? ou do Pacto. Do Pacto, como diz em espanhol, pacto. Então, nessa Arca da Aliança, em cima dela tinha uma tampa, e a tampa chamava-se propiciatório. E em cima da tampa tinha 2 anjos querubins feitos de ouro, mais ou menos assim, nessa disposição. E dentro da arca tinha 3 objetos: a vara de Arão que floresceu, o maná e os 10 mandamentos. Ok, isso no lugar santíssimo. Está bem? Agora veja, quando o sumo sacerdote entrava no santíssimo, Deus se manifestava em cima da arca. A manifestação de Deus era algo sobrenatural, obviamente. Então era uma mistura de fogo, vento, fumaça, cores, ruídos. Ou seja, a presença de Deus ali era algo notório. O povo ficava fora, acampado, reunido em oração, e eles viam quando essa manifestação acontecia, mas o sumo sacerdote estava lá dentro. E quando Deus descia ali, se manifestava ali, essa manifestação se chamava Shekinah. Shekinah era a manifestação, a presença de Deus ali. E então o sumo sacerdote fazia uma intercessão em favor do povo e pedia para Deus perdoar o povo pelos pecados cometidos durante o ano. Então Deus perdoava, e o sumo sacerdote saía dali, e o povo estava lá fora, ele chegava lá fora, um sorrisão, assim, né? Sorrisão aqui, e o sumo sacerdote dizia assim: atenção pessoal, eu tenho uma grande notícia para vocês, Deus perdoou todos nós. Aí o povo fazia uma festa e começava uma outra festa para comemorar o perdão de Deus. Assim era então no santuário, especificamente no dia da expiação. Aqui em Zacarias 3, você viu que Deus deu a ele uma visão, e ele viu o sumo sacerdote Josué. E a visão que Zacarias teve, Josué estava numa cena dessas, de intercessão. Só que tinha uma situação muito estranha, nesse caso aqui, do capítulo 3. Enquanto Josué, o sumo sacerdote, fazia a intercessão nessa visão, apareceu do lado direito de Josué, Satanás. Esse é o elemento estranho na visão. Apareceu Satanás do lado direito de Josué, e Satanás, durante a intercessão, acusava Josué, fazia uma oposição a Josué, criticava Josué, durante a intercessão. Essa é uma situação muito diferente, estranha. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia fala lado direito, ou mão direita, ou simplesmente caminho direito, alguma coisa com a expressão direito, significa que esse lado direito é o lado de Jesus. A mão direita representa o lugar de Jesus. Por exemplo, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, depois de 40 dias voltou para o céu, entrou no santuário celestial e está à direita de Deus. É uma expressão figurativa para mostrar o que significa o lado direito. Entendeu? Então, quando Jesus voltar, a humanidade vai estar dividida em 2 grupos. Um grupo à esquerda e um grupo à direita. Os da direita serão salvos. É uma expressão bíblica. Ok? Então, o lado direito é o lado de Deus, é o lado da graça, é o lado do perdão, é o lado do resgate, é o lado da misericórdia. É a expressão lado direito. Nessa cena aqui, Josué está intercedendo pelo povo, e o diabo aparece do lado direito. Vejam, nesse caso o diabo está no lugar de Jesus, porque esse é o lugar de Jesus, lado direito. E aqui na cena aparece o diabo. Irmãos, aqui entre nós, baseado na Bíblia, o inimigo sempre quis tomar o lugar de Jesus, sempre. E na nossa vida, o inimigo luta para ocupar em nossa vida o lugar que pertence a Jesus. Essa é a nossa luta diária, o grande conflito. Ok? Vou dar aqui 3 exemplos, que são bem, assim, vão mexer com a gente um pouquinho, mas é bom para a gente pensar.
Primeiro exemplo. Vocês acham que na Bíblia, quem é o leão? A Bíblia, quando fala assim, leão, quem é o leão na Bíblia? Na opinião de vocês? Já chegamos lá, já chegamos. É isso aí. Então, se eu perguntar assim, quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. Mas ao mesmo tempo, Pedro, no primeiro livro dele, capítulo 5, verso 8, diz o quê? Eis que o diabo anda em derredor de vós, bramando como leão. Então, ao mesmo tempo que o leão é Jesus, o leão pode ser Satanás. Depende do contexto. Depende ali do que está sendo relatado. Então veja só, mais uma vez a Bíblia mostra essa intenção do inimigo de ocupar o lugar de Jesus. Vou dar um outro exemplo. Quem é na Bíblia a estrela da manhã? Claro, em Apocalipse é muito claro, Jesus é a brilhante estrela da manhã. Mas se você vai para Isaías capítulo 14, de 12 a 14, a Bíblia fala assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Veja, Jesus veio do céu, o diabo caiu do céu. Jesus veio por decisão própria, o diabo foi expulso, ele caiu. Então, Isaías fala assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, diante dos reis te pus para que te contemple. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Por isso Deus o expulsou do céu. Então veja que a estrela da manhã, em um contexto é Jesus, mas no outro é o inimigo. Não é estranho? É bem estranho. Agora tem um outro detalhe. Esse agora incomoda mais. Sabe por quê? Quem é a serpente na Bíblia? A serpente. Claro, é o inimigo. É o inimigo. Mas o que Jesus falou a Nicodemos naquela noite? Em João 3. Jesus disse assim a Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando o Filho do Homem, ele mesmo, for levantado no madeiro, a todos atrairei a mim. E nesse momento, a Bíblia deixa claro que, por um lado, a serpente é o diabo, mas nesse caso Jesus fez uma comparação da serpente com ele mesmo. Uau! Então, por que eu estou citando essas ilustrações? Para entender por que Zacarias 3, verso 1, diz que enquanto Josué estava intercedendo, apareceu o diabo do lado direito dele. O lado direito é o lado de Jesus, mas aqui aparece o inimigo. A pergunta é a seguinte, será que é possível, ouçam isso, será que é possível, da mesma boca que agora de manhã está louvando a Deus, será que hoje à noite ou amanhã essa boca pode estar cantando outra coisa que não é de Deus? Será que é possível estarmos adorando a Deus aqui de manhã, e nós mesmos, e amanhã nós mesmos que adoramos a Deus hoje, já estamos adorando outra coisa ou fazendo coisas estranhas? Você vê que a pergunta é, você é de Deus ou é do inimigo? É o leão da tribo de Judá ou é o leão que está rugindo aí para devorar pessoas? Veio do céu ou caiu do céu? Sabe que no Brasil tem uma expressão errada. Tem várias expressões erradas, mas uma delas é a seguinte. Quando acontece uma coisa, tipo assim, você está numa situação difícil e surge uma solução, sabe o que a pessoa diz? Nossa, você caiu do céu. Já ouviram essa expressão por aí? Não sei se Angola, ou São Tomé, ou Portugal tem essa expressão. Tem? Você caiu do céu. Quem caiu do céu foi o capeta. Não, Jesus não caiu, Jesus veio. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Na verdade eu não fui pregar numa igreja, eu fui para adorar a Deus naquela igreja. Eu fui para participar no culto, não fui para pregar. Só que quando eu cheguei, era uma igreja pequena. Quando eu cheguei, o pregador me viu. Daí ele falou assim, pastor, você vai ficar aqui? Sim, claro, eu vim aqui adorar a Deus junto com vocês, os irmãos. Ele falou assim, nossa pastor, você caiu do céu. Porque eu estava com medo de pregar. Você pode pregar no meu lugar? Eu falei, eu posso, mas eu não caí do céu não, companheiro. Quem caiu do céu foi outro. E tal. Mas é uma expressão assim que as pessoas usam sem pensar, né? As pessoas falam muita coisa sem pensar. Por exemplo, vocês já viram que no inglês, mais nos Estados Unidos, mas aqui também, o pessoal fala assim, alguns falam, oh my God.
Só que muitos falam, mas gosh. Já perceberam? Quem é gosh? É igual no Brasil. Nossa. Né? Qualquer coisa, nossa, minha nossa. Né? E tal. Bom, ok. A questão é a seguinte. O inimigo sempre quis tomar o lugar de Jesus. Mas em todas as vezes ele foi derrotado. Todas as vezes. Nenhuma vez ele conseguiu. Ele foi derrotado em todas. Porque, claro, Jesus é Jesus. Não dá para comparar. Então aqui nesse caso, em Zacarias 3, verso 1, o inimigo aparece do lado direito de Josué para se opor, para acusar Josué. A pergunta é, por que o diabo apareceu lá acusando Josué? Por quê? Qual a razão disso? Veja o verso 2, Zacarias 3, verso 2. Zacarias 3, verso 2. Perdão, verso 3, 3. O verso 2 a gente vai ler depois. Verso 3, 3. Diz assim, ora, Josué estava trajado de vestes limpas. Limpas ou sujas? Sujas. Josué estava trajado de vestes sujas. E estava diante do anjo do Senhor. Aqui está um ponto muito importante. Bom, por que o diabo se sentiu no direito de chegar lá e acusar Josué que estava intercedendo pelo povo? Porque Josué estava com as vestes sujas. Claro, vestes aqui não são as roupas, né? Não são as roupas literais. Vestes aqui representa a nossa vida interior, nosso caráter, nosso coração, nossa vida espiritual. Vestes na Bíblia representa isso, ok? Então Josué estava vestido de vestes sujas. Por quê? Número 1, porque Josué representava na intercessão, ele estava intercedendo pelo povo de Israel que estava saindo do cativeiro babilônico. Ou seja, quando o sumo sacerdote representa um povo, ele está representando um povo pecador. E ele traz os pecados do povo, a sujeira do povo, para pedir a Deus que tenha misericórdia do povo. Então ele traz sobre si a sujeira do povo. Jesus levou a sujeira sobre ele. Sim ou não? Sim, Jesus levou. Só que o sumo sacerdote era um ser humano, como nós, portanto pecador. Então Josué trazia sobre si os pecados do povo, não sobre si, mas para apresentar a Deus e pedir perdão, mas também tinha os seus problemas. Como ser humano, ele era pecador. Então, de alguma maneira, as vestes estavam sujas. E o diabo olhou para Josué em intercessão, e o diabo olhou assim, olhou para Josué e falou assim, está orando, né? Está intercedendo, né? Mas tua roupa está suja. Você não é digno de orar. Você não é digno de interceder. Você não é digno de cantar lá na frente. Agora estou trazendo para os dias de hoje. Você não é digno de ir para a igreja. Você não é digno de pegar uma Bíblia na mão. Você não é digno de ser adventista. Você não é digno de ser um seguidor de Jesus. Está fazendo o que na igreja? Pensa que eu não conheço tua vida, é? Tu está na igreja hoje, mas ontem tu estava fazendo isso. Semana passada estava fazendo isso. Hoje está na igreja, dando uma de santo ou de santa. Mas eu conheço você. Tua roupa está suja. Tua vida espiritual está suja. Você tem esse pecado e está fazendo o que na igreja? Você não pode ficar na igreja. Vai embora da igreja. Sai da igreja. É mais ou menos isso que o diabo diz. Entende, irmãos? É mais ou menos isso. Quantas pessoas deixam a igreja e deixam de ler a Bíblia e deixam de orar e deixam de seguir a Jesus porque muitas pessoas são usadas pelo inimigo para apontar os seus defeitos, os seus pecados, e você se sente mal, se sente indigno de estar na igreja, porque nós achamos que a igreja é lugar para pessoas perfeitas. Nós achamos que a igreja é lugar para pessoas santas. Então, como eu tenho problemas, como você tem problemas, algumas pessoas pensam, é melhor eu me afastar, porque eu não sou digno de estar ali. Ali é um lugar muito sagrado, muito santo, e eu sou pecador, não posso estar ali. Essa é uma visão errada, que o diabo coloca. É o que ele tentou fazer com Josué. Josué estava numa intercessão diante de Deus em favor do povo, e o diabo vem e diz assim, tua roupa está suja. Você não pode nem ser sumo sacerdote, você não pode ser pastor, você não pode pregar, você não pode interceder, você não pode orar pelo povo, você não pode, olha a tua roupa, está suja. Você é pecador, ué. Uma vez, eu estava dando um treinamento de evangelismo para um grupo de irmãos, ajudando-os na preparação para eles saberem como ganhar almas. E eu estava motivando os irmãos, baseado na Bíblia, a serem evangelistas. Okay? E um casal, do casal foi a mulher que levantou a mão.
Ela diz assim, pastor, eu posso fazer uma pergunta? Sim, irmã, pode. Ela diz assim, pastor, eu e meu marido temos um problema. Os nossos filhos saíram da igreja. Estão fumando, bebendo, saíram da igreja. Como que nós vamos pregar o evangelho? Com que cara, com que força? Não temos, porque nós não conseguimos nem salvar nossos filhos. Como é que nós vamos levar a salvação para os outros? Então, pastor, nós estamos aqui para ouvir, mas nós não vamos pregar o evangelho. Eu disse, irmã, obrigado por sua observação e sua pergunta. Mas eu quero aproveitar a sua pergunta e explicar para todos algo muito sério. A senhora e o seu marido devem pregar o evangelho, mesmo que seus filhos não queiram frequentar a igreja. Mesmo que seus filhos sejam rebeldes, mesmo que eles estejam metidos em coisas horríveis, vocês devem pregar o evangelho sim. Porque não é pelo fato de que os seus filhos não queiram saber de Deus ou da igreja, que vocês agora vão cruzar os braços e não vão pregar o evangelho. É isso que o diabo quer. Não, vocês devem pregar o evangelho. E vou dar um exemplo. Deus é o pai de todo ser humano, sim ou não? É o criador de todas as pessoas. Deus, teologicamente falando, ele é o pai de todos os seres humanos. Eu pergunto, todos os seres humanos são fiéis a Deus? Não. Tem rebelde? Tem. Tem prostituta? Tem. Tem ladrão? Tem. Tem mentiroso? Tem. Tem terrorista? Tem. Tem pedófilo? Tem. Tem gente boa? Tem. Tem gente ruim? Tem. Ok. Todos são seres humanos. Eu pergunto, então só porque uma pessoa que um dia aceitou Jesus e se afastou e hoje é rebelde, aí Deus olha para a pessoa e diz assim, meu filho que era fiel hoje não é mais. Então eu vou deixar de ser Deus porque os meus filhos estão rebeldes. Então agora não sou mais Deus, porque com que cara eu vou ser Deus? Eu não é. Meus filhos são rebeldes, então eu não posso ser Deus, né? Porque os filhos que deveriam ser fiéis a mim não são. Então eu não posso ser Deus. Com que cara que eu serei Deus? Eu perguntei àquela irmã, é assim, irmã? Ela disse, não, pastor. Deus continua sendo Deus. Ok, mas os filhos de Deus, muitos deles são o quê? Rebeldes. E Deus não deixou de ser Deus. Logo a senhora não deve deixar de pregar o evangelho, porque os seus filhos são rebeldes. Amém, irmãos? Não podemos. Eu disse, veja Adão e Eva, os primeiros filhos de Deus, humanos, seres humanos, Adão e Eva. Quantos por cento dos que viviam no Jardim do Éden se rebelaram contra Deus? 100%, os dois. Os dois se rebelaram contra Deus. E aí, Deus deixou de ser Deus? Não. O que Deus fez? Continuou amando-os, continuou buscando-os, continuou estendendo a mão. Deus não deixou de ser Deus, Ele continuou sendo Deus, amando, buscando, resgatando e salvando. Então a gente é que pensa, porque eu tenho um problema, eu não posso pregar o evangelho. Pode não, deve. Josué era um sumo sacerdote. Não é qualquer coisa, hein? Era um sumo sacerdote. Estava intercedendo e as vestes estavam sujas. O diabo viu as vestes sujas e chegou para acusar, dizendo, aí, tua roupa está suja. Aí, tu não é digno. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos indignos, sim ou não? E de fato, nós somos indignos. Aqui nessa igreja, não há nenhuma pessoa digna. Não há nenhuma pessoa perfeita aqui dentro. Nenhuma pessoa santa do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, sim. Do ponto de vista humano, não. Nenhuma. E quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos somos pecadores. E o pastor que está pregando é pecador também, ué. Deus poderia botar um anjo para ser o pastor dessa igreja. Um anjo. Mas não daria certo. Porque o anjo é perfeito e não nos representa. Quem nos representa é um ser humano, como nós. Agora escuta. Jesus, para ser o nosso Salvador, teve que se tornar um de nós. Sem pecado, claro, mas tornou-se um de nós. E levou sobre si os nossos pecados. Irmãos, muitas vezes, nós nos sentimos incapazes e indignos. Tem gente que fala assim, pastor, eu não vou me batizar porque eu não estou preparado, porque eu não estou preparada. É difícil você medir, você mensurar quando é que alguém está preparado. É muito difícil. Porque se você pensa na pessoa que está chegando, para ela batizar, ela quer ser adventista, quer ser batizada, ok. Então nós temos uma base, claro, temos uma base bíblica. Mas muitas vezes, as pessoas acham que para alguém ser batizada, ela tem que estar vivendo como alguém que já está na igreja há 10 anos. Ou tem que estar vivendo como alguém que já está na igreja há 30 anos. E não é assim. Porque a pessoa que está chegando é como um bebê, uma criança,
que está começando a andar, que às vezes tropeça, que às vezes cai, que às vezes se machuca. E a igreja é a mãe que abraça, que beija, que passa um remedinho, que ajuda, que resgata. É assim ou não é assim, irmãos? E não aquela mãe que diz assim, caiu, você caiu porque você nasceu na hora errada. Você não devia ter nascido. Por isso você está caindo, não sabe nem andar, nem comer, nem sentar. A mãe fala isso? Jamais. A criança, quando vai andar e cai, é até bonito. A gente fala, que coisa fofa e tal, caiu. E por que uma pessoa nova na fé não tem o direito, entre aspas, de cometer seus erros e a igreja não ama essa pessoa, não abraça essa pessoa? Por que a gente acusa a pessoa? Quando deveríamos amar, abraçar a pessoa e ajudar a pessoa, não apoiar o erro, não massagear o erro dela, mas segurar na mão e ajudar a pessoa a vencer o erro. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim que Josué estava com as vestes sujas e o diabo veio para acusar. Quantas vezes você está em oração ou está até mesmo na igreja e os seus pensamentos traem você? É ou não é? Às vezes está em oração e você está conversando com Deus em oração e vem pensamentos estranhos na cabeça. Não é assim? Ou às vezes você está na igreja você está. Eu estou falando com você aqui na igreja. Tem gente que está aqui de corpo presente, mas os pensamentos estão lá nos cafundó. Então o diabo, porque, veja, não estou dizendo que o diabo está na tua vida, não é isso. Mas o pecado que nós temos, porque o diabo colocou o pecado, é que faz isso com a gente, o pecado. Então, irmãos, de alguma maneira, nós temos vestes sujas. De alguma maneira. Não estou dizendo que você seja um transgressor da lei de Deus e que sai por aí como rebelde, não é isso que eu estou dizendo. Também pode acontecer isso, claro. Mas eu estou dizendo que nós temos a natureza pecaminosa. Porque tem o pecado e tem pecados. Pecado no singular e pecados no plural. Qual que é a diferença? Pecado no singular é a nossa natureza, é a nossa condição. Ok? A pessoa pode não fumar, não beber, não mentir, não fazer nenhuma dessas coisas erradas, mas ele tem a natureza pecaminosa. Então ele tem o pecado. Agora, pecados são os atos. Pecados, no plural, é quando a pessoa mente, é quando a pessoa engana, é quando a pessoa rouba, é quando a pessoa adultera, é quando a pessoa está metida em outras coisas. Aí são atos pecaminosos. E esses atos acontecem porque nós somos, por natureza, pecadores. Ok? Então Josué estava com as vestes sujas diante de Deus, numa intercessão. Irmãos, quando nós percebemos que somos pecadores, quando descobrimos que somos pecadores e quando reconhecemos que somos pecadores, esse é o primeiro passo para você ser salvo. O problema é quando a pessoa acha que... É quando a pessoa se acha. O problema é quando a pessoa acha que está acima dos outros. Aí está mal, aí está mal. Mas quando você reconhece os seus erros, reconhece suas limitações e os seus pecados, e coloca-se de joelhos e confessa a Deus e pede perdão, essa é a grandeza em nome de Jesus. Essa é a grandeza, é quando estamos de joelhos. Aqui nesse caso, Josué continuou na presença de Deus, mesmo sendo acusado por Satanás. Irmãos, mesmo sendo acusados pelo inimigo, mesmo sendo acusados por nossos próprios pecados, não desista de estar na presença de Deus. Continue. A roupa está suja? Continue em oração. A situação está difícil? Continue em oração. As pessoas não entendem você? Continue em oração. As pessoas criticam você? Permaneça firme na fé. O casamento não está legal? Continue firme na fé. A saúde não está boa? Continua firme na fé. Descobriu que tem um câncer? Continua firme na fé. Descobriu que tem um problema seríssimo na família? Continue firme na fé. Você tem depressão? Continue na presença de Deus. Você cometeu um deslize ontem, fez uma coisa horrível que você sabe que não devia ter feito? Não desista da comunhão. Não abandone a fé porque cometeu um pecado. Não abandone a fé, não abandone. Eu sei que o pecado é horrível. Eu sei que o pecado é do inimigo. Eu sei que o pecado nos distancia de Deus. Mas tem uma coisa que eu queria dizer, irmãos. Pecado nenhum, coisa nenhuma. Nem o céu, nem a terra. Nem o diabo, nem os anjos, nem as potestades. Nem os erros desse mundo. São capazes de serem mais fortes do que a graça, a misericórdia e a salvação que Jesus nos ofereceu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ok, o pecado é horrível, mas a graça de Deus é infinitamente superior para resgatar-nos de qualquer pecado. Por isso o segredo é não desista.
vai sangrando, vai caindo, vai tropeçando, mas não solte das mãos de Deus. Não importa se critiquem você, se você é vítima de preconceito, se você sofre bullying, se você tem algum tipo de situação complicada no trabalho, na escola, na igreja, na rua, na família, não importa. Aqui nesse país ou em outro país, não importa. Não solte das mãos de Deus. Jamais, jamais. Esse é o segredo da vitória. Então, é assim, ó, vá a Jesus do jeito que você está. E permaneça com Jesus, mesmo que as coisas não estejam bem. Esse é o segredo da vitória, irmãos. Aqui está o ponto-chave do texto. Só que tem uma coisa a mais. Nós temos que ir a Deus do jeito que nós estamos. O que o diabo quer é que você se afaste. Porque você diz, vou me afastar, vou resolver meu problema, depois eu volto. Está errado. Está errado. Tem que continuar com Deus e Deus vai abrir as portas para que os problemas sejam resolvidos. Esse é o ponto. Um dia eu estava pregando num lugar aí, um dos países da América do Sul. Posso falar o país, só não vou dizer o nome da cidade e tal, mas o país eu posso falar. No Peru. Estava pregando, fazendo uma Semana Santa no Peru. E na sexta-feira era uma caravana. Cada noite eu pregava num lugar. E na sexta-feira, eu estava para pregar na sexta e no sábado, encerrando a Semana Santa numa grande cidade do Peru. E eu tinha deixado minha mala na cidade anterior, porque era uma caravana, e depois a gente ia voltar para viajar da outra cidade. Então eu fui na sexta-feira, fui só com o terno, do jeito que eu estou aqui, e com a minha Bíblia e minha pasta só. Escova de dente, essas coisas, e só para passar uma noite e um dia. E depois voltava. Aí eu fui almoçar. E eu errei na hora de almoçar. Sabe quando você vai almoçar e suja a roupa? Já passou por isso, né? Eu fui almoçar e aí derramou um pouco de comida na gravata. Mas derramou aquele meio com óleo e tal, com, sei lá, azeite, não sei o quê, manchou a gravata. Era um molho, né? Manchou a gravata. E eu só estava com aquela gravata porque a minha mala ficou na cidade anterior. E eu pensei, puxa, tentei limpar, e você sabe que não limpa, né? Não limpa. Pode até ter um jeito, mas ia demorar. Então eu falei, vou comprar uma gravata. Aí eu fui ao shopping comprar uma gravata. Quando eu estava comprando a gravata, passou uma família assim, perto de mim, e eu vi eu conversando com a vendedora. Aí o senhor veio, tocou aqui no meu ombro e disse, você é o pastor da igreja adventista, não é? Eu disse, sim, sim. Ah, você é o Luiz Gonçalves, não é? Sim, sou eu. Ah, você é aquele que gravou o DVD O Grande Conflito? Sim, sim, pela graça de Deus. Ele falou assim, pastor, que coisa, o que você está fazendo o que aqui? Pastor, eu tenho seus DVDs todos. Eu assisto todos, eu e minha família. Nós amamos a palavra de Deus e gostamos de ouvir o estudo bíblico e tal. E aí começamos a conversar ali, e etc. E aí depois de um momento ele falou assim, pastor, podemos tirar uma foto? Sim, claro. Aí estava ele, a esposa e os filhos, 2 filhos. E nós reunimos e tiramos uma foto. E disse, pastor, você poderia pegar nossos nomes e orar por nós? Falei, claro. Peguei os nomes deles. E disse, mas por que a gente não ora aqui mesmo, dentro do shopping? E disse, ok. Aí nos abraçamos e oramos. Depois da oração ele estava emocionado. Aí ele disse assim, pastor, sabia que eu fui da sua igreja? Eu disse, sério? Ele, sim, eu fui da sua igreja. Uau, que maravilha. E você disse que foi porque você não é mais? Não sou mais. O que aconteceu? Falei, eu saí da igreja. E você está afastado da igreja há quanto tempo? Já há 20 anos. Eu disse, puxa, é muito tempo, né? E me diz uma coisa, desculpa perguntar, você responde se você quiser, mas por que você saiu da igreja? Ele falou assim, porque a igreja está cheia de hipócritas. A igreja está assim de gente hipócrita, gente falsa, mentirosos. Eu cansei, pastor, de hipocrisia, falsidade, mentira. Tem gente que na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Eu cansei disso, então eu saí da igreja. E ele foi desabafando, né? Contando tudo. E eu só de olho nele assim, só assim. Né? Lá dentro. Ele falou. Quando ele terminou de falar, eu disse, terminou? Sim, terminei. Eu disse, irmão, vou te falar uma coisa. Você acha que a igreja é lugar para pessoas perfeitas? Não. Sabe por que você encontrou gente falsa e gente com problema na igreja? Porque igreja é lugar para pecadores. Igreja é lugar para pecadores. Eu, por exemplo, sou pastor dessa igreja que você falou.
eu sou pecador também. Todos somos pecadores. Um comete uma falha, mas o outro comete outra falha. Todos somos pecadores. Aí você saiu da igreja por causa disso. Ele falou, Eu disse, e para onde você foi? Diga-me. Para onde você foi? Ele falou, não fui para igreja nenhuma. Ok, mas você foi para onde? Não, fui para o mundo. Eu disse, ok, você saiu da igreja porque a igreja tem um monte de problemas. E foi para o mundo. Ok. No mundo tem gente falsa? Se tem. E tem hipócritas? Se tem. E tem mentirosos? Se tem. E tem bandido, e tem prostituta. Aí eu aumentei a lista. Ele falou, pastor, tem isso e mais um pouco. Disse, e por que você não sai do mundo? Você não saiu da igreja porque a igreja tem problema? Então saia do mundo. Aliás, saia do planeta. Saia do planeta. Vá para outro planeta, meu amigo. Aliás, é melhor você não sair do planeta e nem ir para outro planeta. Porque se você for para outro planeta, você vai contaminar o planeta. Amigo, é o seguinte. Igreja é como a arca de Noé. Tem gente, mas tem animais. E uns são cheirosos e outros não são. Ou seja, todos somos problemáticos. Entendeu, meu amigo? Eu disse, a igreja é como um hospital. Hospital tem gente doente, mas também tem médico. E tem remédio. E tem cirurgia. A igreja é feita de pessoas. E se é feita de pessoas, somos pecadores. Então você não espere uma igreja onde não tem nenhum problema. Todas têm problemas. Não doutrinários. Estou falando de pessoas. De pessoas. De atitudes, de problemas pessoais. Eu disse, irmão, é o seguinte. Vou te falar uma coisa. Para com o teu argumento. E a partir de hoje, volte para a igreja. A partir de hoje você volta para a igreja. Amanhã eu vou pregar no ginásio tal. Eu quero ver você lá, sua esposa e seus filhos. E não venha me dizer que não vai porque tem gente falsa lá não. Tá? Amanhã eu quero você lá. Está me escutando, irmão? Sim, pastor. Tá, tranquilo. Amanhã eu vou. Não há problema. Amanhã seguro que vou. Ok. No dia seguinte, o ginásio tinha quase 10 mil pessoas, um ginásio enorme. Aí chegou a hora da pregação. Eu entrei para pregar. Quando eu entrei para pregar assim, irmãos, eu olhei na primeira fila, estava ele, a mulher e os filhos. Eles estavam na primeira fila aqui, o ginásio era enorme. Se eles estavam aqui, significa que foram os primeiros a chegar. Então, quando eu entrei assim, eu os vi ali. Ele olhou para mim assim, deu um sorriso e fez assim. Eu olhei para ele e fiz... E eu pensei assim, está vendo aí? Mais 4 pecadores. Né? Para não falar mais 4 outras coisas, né? Mas, ou seja, usando as palavras dele, que a igreja é cheia disso, cheia daquilo, aí tem mais 4. Entendeu ou não? Mais 4. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo. É aqui que juntos, em nome de Jesus, nós vamos vencer os problemas, vamos nos preparar e um dia, em breve, vamos para o céu, aí seremos perfeitos para sempre. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo. E nós vamos, em nome de Jesus. Agora, irmão, não solte das mãos de Jesus. Porque se você soltar, tu vai para o inferno, rapaz. Não deixa a caminhada, porque se deixar, vai se perder, ué. Argumentos, temos um monte, mas não justificam. Explicam, mas não justificam. E finalmente, para encerrar aqui, o verso 2 e o 4. O verso 2 diz assim, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Verso 4, pulo 3, verso 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Aqui, ó. Quer ver como você decora um sermão? Você vai sair daqui com o sermão na ponta da língua. Tu vai poder pregar para quem tu quiser, quer ver? O meu sermão está dividido em 3 partes. Primeira, vamos a Jesus do jeito que nós estamos. Com roupa suja e tudo. Com medo, com dúvidas, com doença, estando bem, estando mal, não importa. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeira parte do sermão, venha como você está. A roupa está suja? Venha. Você não tem tanta fé assim? Venha assim mesmo. Não crê em tudo que a gente fala? Venha assim mesmo. Venha.
É homem, venha. É mulher, venha. É homossexual, venha também, ué. Tem vício, venha. Não tem, venha. Não importa, venha. Se tem alguém que pode mudar a vida de uma pessoa, é Jesus. E nós temos que ser maduros para entender isso e receber todo tipo de gente aqui dentro. Amém, irmãos? E não criticá-los, não julgá-los, não condená-los. Jamais. Número 2. Então, decoraram o primeiro ponto? Venha como está. Segundo ponto do sermão. Jesus te recebe, te abraça, te protege, põe um escudo em volta de você. E aí Jesus fala assim, agora eu vou expulsar Satanás da tua vida. E Jesus repreende Satanás. É o verso 2 que a gente leu. O Senhor te repreenda. Viu aqui? Então, o segundo ponto do meu sermão é, o primeiro você vem como você está. O segundo ponto é o seguinte, deixa que do diabo Jesus cuida. A sua luta não é com o diabo. Aqui tem um erro na cabeça de muita gente. A sua luta não é você e Satanás, não é. Porque se você for lutar você e Satanás, você perde. Porque você é pecador, ué. E ele é o pai do pecado. Então a sua luta e a minha, sabe qual é? Vou te dizer qual é a nossa luta. É ler esse livro todo dia. Essa é a luta. A nossa luta é orar todo dia. A nossa luta é andar com Deus todos os dias. Essa é a nossa luta. Porque o grande conflito é entre Deus e o diabo. É ou não é assim? E nós estamos no meio do grande conflito. Estamos no meio do fogo cruzado. Por isso a luta nossa é para orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, andar na presença de Deus todo dia, frequentar a igreja, andar com Deus. Então, primeiro ponto do sermão, venha do jeito que você está, com roupa suja e tudo. Ponto número 2, Jesus te recebe, te protege e afasta Satanás. É Jesus quem expulsa Satanás da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua casa. Amém, irmãos? Esse é o ponto número 2. Ponto número 3. Aí Jesus fala assim, agora que você veio como você estava, agora que eu tirei o mal da tua vida, vamos trocar a roupa? Vamos cambiar a roupa? Já? Vamos cambiar? E aí Jesus começa um processo de câmbio. Ou seja, o verso 4 fala assim, eu quero tirar as vestes sujas que você tem e quero te dar vestes novas. Trajes finos, como diz em espanhol, roupa de gala. E aí, irmanita? Roupa de gala. Então, Jesus está dizendo isso. 3 pontos do meu sermão. Primeiro, venha como você está. Segundo, eu te recebo e eu expulso Satanás da tua vida. E número 3, eu te dou vestes novas. Isso aconteceu com a Maria Madalena. Ela foi arrastada a Jesus, apanhada em adultério e jogada aos pés de Jesus como prostituta. Foi do jeito que estava. Jesus falou o quê? Recebeu, perdoou, restaurou, expulsou 7 demônios dela. E ele disse assim, agora vai e não peques mais. Cambiou a roupa, trocou a roupa. Ok? Deus é especialista em trocar as nossas vestes. No Éden, quando Adão e Eva pecaram, perceberam que estavam nus, fizeram o quê? Roupas de folhas de árvore. E aí Jesus foi atrás deles, e quando Jesus os encontrou, Jesus falou assim, vamos tirar essa roupa de folhas de árvore, e eu vou te dar uma roupa nova, feita de pele de cordeiro. Então Jesus trocou as vestes de Adão e Eva. O filho pródigo, quando voltou para casa, a roupa estava suja, ele estava maltrapilho, é ou não é? Perdidaço. O pai fez o quê? O abraçou, o recebeu. O pai não criticou, o pai recebeu. E depois falou assim, agora leve meu filho para tomar uma ducha, e troquem a roupa dele e coloquem a melhor roupa nele. Esse é o princípio bíblico de salvação, senhores. É o princípio bíblico de resgate. E aqui, a mesma coisa. Ah, e um detalhe. E quando Jesus voltar, lá no céu, a Bíblia diz em Apocalipse que os salvos andarão vestidos de que cor? De roupas brancas. A expressão roupas brancas é uma figura de linguagem. Não quer dizer que nós vamos estar todo mundo com roupa branca, não é isso. Significa que nós vamos estar perfeitos, imaculados, sem nenhum tipo de vestes sujas. Ok? É isso que significa. Louvado seja Deus, irmãos. Nessa manhã, eu queria terminar essa meditação, que é muito mais ampla, a gente resumiu inclusive. Esse aqui é muito mais amplo. Mas eu queria terminar dizendo uma coisa para você. Olhem para mim.
Estão olhando para mim? Não, eu estou falando olhar para mim porque nós estamos conversando, esse é o sentido. E quando a gente olha olho no olho assim, nós mostramos que primeiro somos uma família. Segundo, quando você fala olhando para a pessoa, você fala da segurança no que você está falando. Né? E é ruim você falar com alguém e a pessoa está olhando para cima. Eu não sei o nome de todo mundo, obviamente, e também não conheço a sua vida pessoal, e vocês também não conhecem a minha, mas isso não importa. O que importa é que você, irmão, você, irmã, você que é membro da igreja, você que é nosso convidado, não importa, ok? Não importa. Deus tem um plano especial para você. E Jesus ama você. Está me ouvindo? Jesus ama você. Alegre-se. Levante a sua cabeça. Não dê munição para o diabo, não. Levanta a cabeça. Tem muito dinheiro? Amém. Tem pouco? Amém. Vai em frente. Tem roupas chiques? Ok. Não tem? Ok. Está tudo ok contigo? Louvado seja Deus. Não está tudo ok? Louvado seja Deus. Continue firme. Eu estava pregando em Curitiba, no Paraná. Alguém conhece a região sul do Brasil? Ok. Curitiba, no Paraná. E numa noite fiz um apelo e veio uma multidão à frente. Daqui a pouco eu vou fazer um apelo aqui também. Veio uma multidão à frente. No meio da multidão tinha um rapaz chamado Francisco. Depois do culto ele veio falar comigo e me contou a história da vida dele. Francisco era casado com a Laura. E os dois formavam um casal muito abençoado. Jovens bonitos, casados, tiveram 2 filhos, gêmeos. E quando os filhos tinham 8 anos de idade, aquela idade linda, 8 anos, um dia de domingo, os avós maternos levaram os 2 filhos do casal, portanto os netos, para um passeio na praia em Santa Catarina. E vocês sabem que de Curitiba para Santa Catarina não é tão longe. Pega a BR-101 e vai. E o vovô dirigindo o carro, domingo de manhã, a vovó do lado e os 2 netinhos atrás, que eram os filhos da Laura e do Francisco. Né? Estava indo passear na praia. E aí, aquele domingo de sol, bonito, imagina, vovô e vovó com os netos, não tem coisa mais linda no mundo. Né? E aí, chegou um momento da BR-101 que tinha uma fila de carros, e não andava, o vovô conhecia aquilo muito bem, porque ele mora ali, conhece isso daí, ele deu uma olhadinha assim, ele pensou, dá para passar. Deu o sinal, saiu de trás dos carros e foi ultrapassar. Só que ele calculou mal, porque logo na frente tinha uma curva. E ele não calculou direito, vinha uma carreta, um caminhão de lá para cá. Resumindo, foi uma tragédia, ok? Os 4 vieram a óbito. Foi uma tragédia horrível. Ok. Vovô, vovó e os netinhos vieram a óbito. A Laura, a mãe dos meninos, entrou em depressão. Ela falou assim, eu não quero mais viver não. Sem meus filhos não quero mais viver. E se eu não morrer, eu tiro a minha vida, pensou ela. E disse para o marido. Essa mulher entrou em depressão, o seu estado psíquico ficou tão agudo, tão agravado, que em 3 meses a Laura, a mãe das crianças, veio a óbito. Ela morreu de desgosto, morreu de tristeza, ou seja, foi uma tragédia. Ficou só o Francisco, que era o pai das crianças, o marido da Laura. Francisco também entrou em depressão. Só que Francisco foi para as drogas, foi para a prostituição, foi para essas coisas aí. Tentar, sei lá, desafogar, sei lá o quê. Foi para essa vida. Se meteu nos vícios e passou até a vender droga. Por que ele fez isso? Porque para ele a vida não tinha mais sentido. Ok? Um dia, Francisco reuniu um grupo de amigos para usar drogas na casa dele. Eles usavam maconha. Basicamente maconha porque as outras drogas eles vendiam. Não usavam. Aí, um dia, Francisco estava na casa dele com os amigos para usar maconha. Era normal fazer isso. Então, Francisco, na hora de preparar o cigarro da maconha, você sabe que eles têm um papel especial, porque não é qualquer papel que usa para fazer o cigarro da maconha. Maconha, marihuana. Yeah? Marihuana. Então, irmãos, naquela noite, o Francisco e os amigos tentando preparar o cigarro da maconha, Francisco falou assim, acabou o papel, não tem mais papel. E agora? Esse horário não tem onde comprar. E tal, ficaram em desespero por causa do vício. Francisco falou assim, peraí, eu tenho uma Bíblia. Aí ele foi lá e buscou a Bíblia. E arrancou uma página da Bíblia. E fez um cigarro de maconha.
Aí arrancou uma página para o amigo, uma página para outro amigo, e todos eles fizeram o cigarro da maconha com a folha da Bíblia. E fumaram. Aí eles descobriram que a folha da Bíblia era boa para fazer cigarro de maconha, porque é uma folha fininha. Então, a partir daquele dia, eles não compraram mais papel. Eles passaram a usar só a Bíblia. E foram arrancando página da Bíblia e fazendo cigarro da maconha. Irmãos, Francisco e os amigos destruíram uma Bíblia inteira fumando droga. Um dia, Francisco estava sozinho em casa, um sábado, e ele estava fumando a maconhinha dele com a página da Bíblia. Aí Francisco ligou a televisão e começou a mudar os canais, zapear. De repente ele parou na Novo Tempo. E sábado, meio-dia, horário do Brasil, tem o Arena. E justo ele passou no Novo Tempo e eu estava pregando. Aí ele parou e falou, programa evangélico, cigarro de maconha aqui com a folha da Bíblia. Okay? E ele assistindo televisão. Parou para ver o Arena. E justo na hora que ele parou, alguns minutos depois, eu disse assim, estou falando com alguém que está usando drogas. Francisco, opa. É com você mesmo que eu estou falando, rapaz. Você que agora está usando drogas e está assistindo o nosso programa. Está usando droga ou não está? Quem assiste o Arena sabe que eu falo assim no Arena. Ok? Francisco ficou impressionado. E disse assim, presta atenção no que eu estou lhe falando. E Francisco, assustado, falou assim, Francisco falou assim, está falando comigo, é? Ele conversando com a televisão. Está falando comigo, é? E lá na TV eu disse assim, é com você mesmo, rapaz, que eu estou falando. Francisco entrou em desespero, falou, eu estou ficando louco, acho que a maconha está... Eu estou ficando louco, estou conversando com a televisão. Eu disse assim, presta atenção que hoje Deus vai mudar a sua vida. Fiz o apelo e falei assim, agora levanta desse sofá. Vamos, levanta desse sofá. Levanta, rapaz. Vai levantar ou não vai? E Francisco, pensando que estava falando só para ele. Claro, era para ele também, mas eu nem conhecia Francisco. Era uma forma de pregar, né? Aí Francisco estava no sofá assim, né? Com o cigarro de maconha aqui. Eu digo, levanta desse sofá. Olha o Francisco, olha o Francisco. Cigarrão aqui. Eu disse assim, agora chega mais perto. Vem cá, rapaz, quero falar com você, vem cá. E Francisco, ó Francisco, ó, com cigarro de maconha, ó Francisco, ó. Vem mais, Francisco, mais um pouquinho. Ele meteu a cara assim na televisão. Eu disse assim, hoje Deus vai mudar a tua vida. Você vai vencer esse vício. E tal, vamos fazer uma oração. Depois da oração, procure a igreja adventista mais próxima da sua casa. Entra no site encontraumaigreja.com.br. Diga que você é meu convidado especial, Encerrou o programa, fiz o apelo. Quando terminou o programa, Francisco estava de joelhos em frente à televisão, chorando, com um cigarro de maconha na mão, feito com a folha da Bíblia. Aí Francisco decidiu mudar de vida. Procurou a igreja adventista, recebeu assistência, apoio, estudo bíblico. E aquela noite, em Curitiba, que eu estava pregando, Francisco estava lá. E quando eu fiz o apelo de batismo, ele veio à frente. Aí eu atendi Francisco, ele me contou essa história. Nós fizemos um vídeo da história dele. E passaram-se 3 ou 4 meses depois, e eu batizei pessoalmente o Francisco. Hoje o Francisco é diácono da nossa igreja lá em Curitiba. Imagina isso. Seria muito bom, né, se a gente pudesse trazer o Francisco aqui, não seria bom? Você imagina um testemunho poderoso. Claro, o Francisco não está aqui, mas a Bíblia que ele fumou está aqui. Porque quando ele me contou a história, eu falei, cadê a Bíblia que tu fumou? Ele falou, acabou, ué. Eu disse, mas tu fumou até a capa? Não, a capa não. Então, tu vai pegar a capa da Bíblia, traga para mim, que eu vou te dar uma Bíblia nova. Nós vamos trocar a Bíblia lá na frente, lá no púlpito. Eu conto tua história, tu me traz a Bíblia que tu fumou. Você me dá essa Bíblia fumada e eu te dou uma Bíblia nova. Tá bom, Francisco? Tá bom, pastor? Aí ele procurou, achou a capa da Bíblia. E me trouxe. E lá no púlpito eu dei uma Bíblia nova para ele. A igreja ficou emocionada. Eu disse, Francisco, agora não vai fumar essa nova, hein? Não, pastor, agora eu sou adventista. Ok. Então eu queria mostrar para vocês agora a Bíblia que o Francisco fumou. Estão preparados? Seguro? Esta é a Bíblia que Francisco fumou. Primeiro desse lado, depois eu vou para esse lado. Estão vendo aí? Aqui.
Aqui, para a câmera. Para a foto. Agora aqui. Ops. Chega mais perto. Sim, não se preocupe. Tudo bem. É que eu tenho que pregar em outra igreja. Está falando, pastor, olha a hora. Olha aqui. Está vendo? Só sobrou o Apocalipse. Aqui, só sobrou o Apocalipse aqui, tá vendo? Eu falei, também se tu fumasse o Apocalipse, companheiro, são 7 pragas. Fiz uma brincadeira com ele, né? Obviamente. Olha aqui. Então, irmãos, veja, isso aqui é uma coisa horrível. Mas Deus transforma maldições em bênçãos. O homem vem com roupa, quer roupa mais suja do que essa aqui? Mas Deus mudou a vida de Francisco. E Deus pode mudar a sua vida também. O seu problema e o meu não é esse. Mas nós temos outros problemas. Sim ou não? Deus pode mudar a nossa vida. Eu pergunto, irmãos, quantos nesta manhã querem vestes novas? Eu sou o primeiro da fila a levantar a mão. Quem quer vestes novas? Levanta essa mão, rapaz. Fica em pé se você quer vestes novas. Fica em pé em nome de Jesus. Eu e você queremos vestes novas. Agora eu vou fazer mais 3 perguntas mais. A primeira das 3 é: onde estão os meus irmãos e amigos que não são adventistas? Que levantaram a mão aquela hora, levanta a mão de novo. Vem aqui do meu lado. Vem aqui do meu lado. Chega mais perto. Pode vir, sem medo nenhum, pode vir. Nós somos uma família. Me dê um abraço aqui. Seja bem-vinda. Por favor, aqui. Olá, irmã. Me dê um abraço aqui. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda. Meu irmão, seja bem-vindo. Me dê um abraço aqui. Deus te abençoe. Meu irmão, seja bem-vindo, viu? Obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui. Olá. Tudo bem? Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Por favor, aqui. Meu irmão, um prazer. Seja bem-vindo. Por favor, aqui. Tem por aqui algum juvenil, algum jovem, algum adolescente, alguma criança que já é de família da igreja, mas não é batizado ainda. Os que não são batizados ainda, venham aqui à frente também. Podem vir aqui. Fantástico. Parabéns. Yes. Aqui é diferente o cumprimento. Yes. Ok. Ei, seja bem-vinda. Tudo tranquilo? Ei. Ei. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? De nada? Ei, vem. Olá, olá, olá. Quanta gente especial aqui, hein? Puxa. Agora eu queria fazer um outro pedido. Eu gostaria... deixa eu mostrar a Bíblia para eles, que isso aqui é importante mostrar para eles, certo? Porque se trata das novas gerações. Vocês entenderam a história que eu contei do Francisco? Olha a Bíblia aqui para vocês verem mais de perto. Olha aí. Estão vendo? Ok? Estão vendo aí, ok? Muito bem. Agora, eu queria convidar para vir aqui à frente os amigos deles, amigos ou pai ou mãe, ou enfim, vocês que estão aqui, que conhecem essas pessoas, tanto os adultos quanto as crianças e os juvenis e os adolescentes. Venham ao lado deles e se posicionem ao lado deles. Por favor, pode ficar à vontade aqui. Claro. Esse é um momento importante. Bem-vindos. Olá, irmã. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu terminar a oração, eu vou ter que sair rápido, porque eu passei do horário, mas eu tinha que terminar direitinho aqui, para não fazer mal feito aqui. Tá certo? Então eu vou ter que sair rápido, não vou poder ficar ali e tal. Então vamos tirar já uma foto aqui com esse povo aqui. Quem vai bater uma foto aí para nós? Vocês depois compartilham a foto, tá certo? Estou na tua frente? Vamos lá, tira uma foto aí, depois vocês passam para eles a foto. E para mim também. Tá, vai lá. Isso, vem. Aqui. Aqui, fica aqui.
Conseguiu pegar? Aí vamos orar em seguida. Ok. Irmãos, fiquem aqui, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que não são membros da Igreja Adventista. Nós vamos batizar vocês. Fiz mal em falar isso? Fui deselegante? Não? Eu estou dizendo que nós vamos batizar todos vocês que ainda não são batizados da Igreja Adventista. Amém? Não escutei. Amém? Não, já está bom, agora escutei. Irmãos, quando eu falo vamos batizar, é com respeito, né? É com respeito, ok? Que eu estou dizendo isso a vocês, com muito respeito. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. E eu sei que nós todos queremos ser salvos. Com os nossos filhos, é ou não é? Com os nossos amigos, não é assim? É isso, nós não estamos pedindo o seu dinheiro, estamos pedindo o seu coração. E não para nós, para Deus. Nós vamos orar agora por você e orar também por nossos familiares. Nossos filhos, nossas filhas, pai, mãe, marido, esposa, nossos queridos, que precisam também de oração. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa linda manhã. Obrigado por tua palavra que é poderosa e que transforma o nosso coração. Senhor, obrigado porque tu nos aceitas mesmo com vestes sujas. E o Senhor afasta o inimigo da nossa vida e nos concede vestes novas. Que essa verdade seja real em nossa vida hoje. Abençoe os membros aqui da igreja, os familiares todos, especialmente aqueles que estão lutando para resgatar um filho, uma filha, alguém da família que está longe dos teus caminhos, que a tua graça alcance nossa família. E aqui na frente temos crianças, juvenis, adolescentes, jovens e adultos que vieram aqui para receber uma oração especial. Senhor, abençoa a vida deles e prepara-os para o batismo e para a volta de Jesus. É o nosso pedido e nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.